Fala, mundo! Tudo certo? Eu sou o Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Você deve saber que no decorrer da história, vários locais, vários países ou algo parecido com isso, eles mudaram de nome conforme o tempo foi avançando. Só que muitas pessoas não conhecem nomes antigos de alguns países, que esse é o tema do vídeo de hoje, como alguns países eram conhecidos antigamente. E esse vídeo é o patrocínio da Mundano Store, a loja oficial do canal Mundano. Vai lá, gente, visita lá sem compromisso. Galera, e até o final do ano, se você tá no sudeste ou no sul do país, ou algumas regiões aí do Brasil, o frete é grátis. Então vai lá, aproveita, compra alguma coisa pra você. Então vamos lá, como alguns países eram conhecidos antigamente, mas antes, roda a vinheta. Deixa eu fazer uma observação rapidinha aqui antes da gente vir com o primeiro país, gente. Vou deixar bem claro que alguns desses nomes que a gente vai colocar aqui eram usados antes do conceito aí de Estado-nação, que é mais ou menos como a gente conhece os países hoje, tá? Esse conceito aí do final do século XVIII, começo do século XIX. Então, fica essa observação, vamos deixar bem claro isso. E o primeiro país que a gente vai falar aqui é a Alemanha. Em português, vem de alamanos, que era um povo germânico que vivia ali próximo da divisa da Alemanha com a França, e eles foram denominados pelos romanos como o povo de todos os homens, tá? Então, todos, man, alemã, alamanos. Eu separei aqui em outras línguas, gente, para efeito de comparação. Por exemplo, em espanhol, eles falam Alemanha, em francês, Allemagne, ou algo parecido, meu francês é péssimo. Em turco é algo parecido como Alemanha. Assim como em árabe também, que é a Alemanha, que você está vendo escrito aí. Só que em muitas outras línguas, a referência não é o termo alamanos, e sim Germânia, que a gente vai falar daqui a pouco o que é Germânia, tá? Como, por exemplo, em inglês, que é Germany, em italiano, que é Germania, em russo, que você está vendo escrito aí em cirílico, mas é Germania, em romeno, que é Germania, ou em grego, que também é Germania. Lembrando que em alemão, Alemanha é Deutschland. Alemão, Land, terra. Deutschland é a terra dos alemães. Simples assim. Agora vamos falar sobre os nomes antigos. Os antigos romanos, toda aquela região ao norte ali, eles chamavam de Germânia ou Germânia Magna, tá? Por isso que você tem os nomes aí que derivam da palavra Germânia. Só que a Alemanha, o país passa a ser conhecido como Alemanha só em 1871, depois da unificação encabeçada pela Prússia. Só que os nomes oficiais, eles mudaram. Por exemplo, de 1871 até 1918 era conhecido como Império Alemão. De 1918 até 33 era a República de Weimar. De 1933 até 1945 ela foi a Alemanha nazista. E 4 anos depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1949, o país foi dividido e a parte oeste ficou conhecida como Alemanha Ocidental ou República Federal Alemã, e a parte a leste ficou conhecida como Alemanha Oriental ou República Democrática Alemã. E em 1990, finalmente, os países se unem e formam a atual Alemanha, a República Federal da Alemanha. Agora, o Irã ou Irão, se você está aí em Portugal, o significado do nome em português é Terra dos Arianos. Arianos é um grupo étnico que se estabeleceu ali no Planalto iraniano há 3.000 anos. E ariano é uma palavra que vem do sânscrito. Sânscrito, que é uma antiga língua falada na Índia e significa nobre. Deixando uma nota, o conceito nazista de ariano vem dessa mesma raiz linguística no sentido de raça nobre. Isso não existe. Ariano, a etnia, se tornou iranianos que vivem no Irã. Eu separei a denominação aqui em outras línguas. Galera, é basicamente a mesma coisa com poucas alterações, tá? Por exemplo, dessa maneira que você tá vendo aí, Iran, em inglês, também tem essa grafia em alemão, francês, italiano, romeno, polonês, logicamente com diferenças na pronúncia, mas a grafia é essa, assim como em espanhol também, Irã, dessa maneira aí, acentuado. Em russo, que lê-se como Irã, ou algo parecido, Irã, em árabe, mas com essa grafia, Irã, com essa grafia em japonês, Ilan, ou algo parecido em coreano. Lembrando que em persa, que é a língua que se fala no Irã, é essa grafia, mas o som é algo parecido com Irã. Historicamente, galera, aquela região ela era conhecida como Perse, ou Parsa, ou Pérsia, que era como os gregos se referiam àquela região. Uma notinha, hoje em dia o Irã, em grego, tá aí e é Irã, tá? O som é parecido com Irã. Ainda no século XX, o nome do país
continua sendo Pérsia, só que em 1935 o Shah Reza Pahlavi, ele mudou oficialmente o nome do país de Pérsia para Irã. E por que isso? Como eu acabei de dizer, Irã é a palavra que os nativos usavam para denominar o país, e como essa denominação Pérsia era uma denominação europeia, ele quis abandonar. O Irã quis usar a mesma palavra que se usava no país em todo o mundo. É isso. E agora a Turquia. Turquia, a terminação ia, em latim, sempre significa terra, então Turquia, terra dos turcos. Continuando essa brincadeira com as outras línguas, Turquia em inglês é Turkey, lembrando que Turkey também é Peru, a ave, tá? Em inglês. Turquia em espanhol, muito parecido com o português, assim como Turquia em italiano, com essa grafia que você está vendo. Turquia em romeno. Turcia com essa grafia em russo. Turki em francês. Türkei em alemão. E em turco é algo parecido como Turki, tá? Então, em outras línguas você vê também que ele é parecido. Vamos lá, os nomes antigos. Na antiguidade, aquela região da Turquia, da atual Turquia, era conhecida como Anatólia ou Ásia Menor. Só que a atual Turquia, ela foi o centro dos mais longevos impérios da história da humanidade, que foi o Império Otomano, que durou aí de 1299 até 1922, ou seja, 623 anos. Só que na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se juntou à Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e eles saíram derrotados, e após essa derrota, o Império Turco-Otomano ele foi desmembrado em vários países, não em vários países, mas ele foi ocupado por Inglaterra, por França, mas ele foi desmembrado, e a República da Turquia ela é proclamada só em 1923. Então é isso. E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, gente, por favor, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Vamos tentar chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, a gente precisa da sua ajuda. Faça isso, é de graça e ajuda a gente. Já deixou o seu joinha, já se inscreveu no canal e ativou o sininho, então vamos continuar o vídeo. Agora vamos falar sobre a França. França, que em português veio do latim Francia, que, como eu falei, tem terminação IA, né, terra, né, que é a terra dos francos. Os francos foi um povo germânico que tomou ali as terras da atual França do Império Romano no século V. Em outras línguas, vamos fazer essa brincadeira de novo. Em inglês é France, em espanhol e italiano é Francia, em russo é Francia, e o que eu acho mais legal em grego, que é Galia, com essa grafia aí, calma, você vai entender por que é legal. Em alemão, que também eu acho legal, que é Frankreich. Frankreich literalmente significa Reino dos Francos, tá? Então você percebe que é uma denominação antiga, muito antiga. E em francês é France. Vamos lá, os nomes antigos. Na antiguidade, a região da atual França, ela era habitada por celtas, e essa região era conhecida como Gália. Aí você consegue entender porque eu achei legal a referência com o grego, né? Galia, em grego, Gália, que era o nome antigo. E como eu falei, no início da Idade Média, a região da Gália, ela foi tomada pelos francos, e aí sim ela começou a ser chamada de França. Só que já em 843, quando o chamado Império Carolíngio ele foi dividido em 3 reinos, ficou conhecida como França. É isso. E pra gente fechar, falaremos sobre o Líbano. Líbano, em português, ele vem de um radical semita, que é isso que você tá lendo aí, mas lê-se mais ou menos como Laban, que significa leite ou branco, provavelmente uma referência à neve da cordilheira do Monte Líbano. Em outras línguas, em inglês é Lebanon, em francês é Liban, em espanhol, Líbano, e em italiano, Líbano também, só que sem acento. Líbano, em alemão, Livan, em russo, e em árabe é algo como Lubnan. Agora, antigamente, a região do atual Líbano era conhecida como Fenícia, terra dos fenícios, que era uma civilização conhecida por toda a Europa Antiga. Eles tinham uma marcante cultura comercial marítima, e os fenícios tinham aí rotas comerciais por todo o Mediterrâneo e chegavam até o Atlântico. Olha, os fenícios eles fundaram várias cidades longe da Fenícia. Talvez a mais conhecida foi Cartago, que fica próximo ali dos arredores de Tunis, que é a capital da Tunísia atual, que chegou a se envolver em 3 guerras com os romanos entre 246 a.C. e até 146 a.C. E o principal legado dos fenícios é justamente o seu alfabeto, o alfabeto fenício,
que ele é ancestral dos principais alfabetos do mundo, que são o grego, o cirílico e o latino, que é o nosso alfabeto. Eles eram mercadores, então, para registrar a sua movimentação, eles criaram um alfabeto bastante eficaz. Eles também fizeram parte do Império Turco-Otomano, que a gente falou aí. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o Império foi desmembrado, como eu falei lá atrás também, e incluindo o atual Líbano. Só que o nome República Libanesa ele passou a ser usado só em 1926, só que ainda era ocupado pela França, e o país conseguiu a sua independência apenas em 1943. Então, antiga Fenícia, ou seja, o Líbano. E chegou ao fim mais um vídeo do Canal Mundano. Eu queria agradecer muito se você chegou até aqui. Eu convido você para nos seguir em nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, vai lá e recomende para seus amigos que gostam do assunto. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Sempre vídeos novos, quinta-feira, 11 horas da manhã. Em mais um vídeo do Canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.